Olá, seja bem-vindo a mais um FIIs News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Vamos começar então pelo Quina Renda Imobiliária, o KNRI 11. Ele tem aquele foco em gerar renda com aluguéis, né, misturando escritórios e logística. Exato. É um fundo bem tradicional nesse sentido. E olha, em junho teve a reavaliação da carteira. Mostrou um pequeno aumento, 0,7% no valor dos ativos. Só 0,7%? Parece pouco, mas e a parte de locação? Teve novidade? Teve. E acho que essa é a parte mais interessante. O fundo mostrou bastante resiliência. Conseguiram fechar locações novas importantes bem rápido, sabe? Ah, é? Quais, por exemplo? Então, fecharam um andar no edifício Madison para GTX, que entrou rapidinho depois da saída da Cargo X. Aí teve um andar no Boulevard Corporate para Ower, que substituiu a Codemerge. E ainda teve uma expansão da Sener lá no Rocha Verá. Essa velocidade para repor inquilino é um bom sinal, né? Mostra a qualidade dos imóveis. Com certeza. E como isso afetou a vacância? Porque a gente vê números diferentes. Física, financeira, ajustada. Boa pergunta. Então, vamos lá. A vacância física, que é o espaço vazio mesmo, caiu um pouquinho. Foi para 4,49%. Uhum, A financeira, que mede o impacto no bolso, né, no aluguel, também cedeu um pouco. Ficou em 6,19%. certo. Agora, a vacância é ajustada por carências. Aquela que considera os descontos, né, dos novos contratos, essa subiu um pouquinho. Foi para 7,55%. Ah, entendi. Por causa das novas locações, então. Exatamente. É um ajuste esperado no começo desses contratos. E além disso, tem obra rolando, né? O edifício Biosquare até ganhou prêmio. Isso. Um projeto bem interessante, já está com quase metade da obra concluída, 49,5%. E esse prêmio internacional, né, do Rethinking the Future Awards, dá um prestígio Legal. para fechar o KNRI 11. A distribuição de junho vai ser de R$ 1 por cota. E o portfólio continua equilibrado, né? Metade escritório, metade logística, mais ou menos. 55% e 45%. Ótimo. Bom, falando em logística, vamos então por um fundo que é 100% focado nisso, o HGLG11. O resultado de maio parece que foi forte, R$ 1,28 por cota. Mas distribuíram R$ 1,10. Teve algo extra aí, né? Teve sim. É que teve um impacto não recorrente da venda parcial do HGLG Duque de Caxias. Isso adicionou uns 22 centavos por cota no resultado do mês. Ah, tá explicado. Mas a notícia que mais chamou atenção, acho, foi a assinatura do contrato com a Seva, lá no ativo G300 Situpeva. E o que isso significou? Significou zerar a vacância física desse imóvel. E com isso, a vacância física geral do fundo caiu para 3,5%. Nossa, 13,5%. Isso é muito baixo. É o menor nível desde fevereiro de 2017. Um feito bem relevante para a gestão, né? Sem dúvida, mas parece que tem mais movimentação prevista, né? Saídas e entradas. Sim, tem sim. Está previsto uma expansão da Distrimed, mas também as saídas da West Wing e da Plasticonium. A projeção deles é que a vacância física fique ali perto de 3,6% em novembro. Continua baixa. Entendi. E tem desenvolvimento novo também, né? Em Simões Filho. Isso, o galpão G100 lá na Bahia. A obra está andando bem, mais de 70% já concluída. E para financiar isso, eles pegaram mais dívida. Uma operação de 120 milhões de reais. Exato. Fizeram uma nova operação de alavancagem, mas via SPE, uma estrutura separada para o projeto. A taxa foi IPCA mais 4,50% ao ano. E qual o retorno esperado com isso? A gestão está mirando um yield on cost, né, um retorno sobre o custo, de mais ou menos 16% ao ano para essa operação específica. A alavancagem total do fundo está em 11,7%, ou 13,5% se considerar essa dívida da SPE. É um nível ok e moderado. Mudando um pouco o perfil agora, vamos para o MXRF11, o Maxi Renda. É o gigante em número de cotistas, né? Mais de 1,13 milhão. É impressionante o número de cotistas, né? É um fundo muito popular. E qual a estratégia dele? A distribuição de maio foi R$ 0,10 por cota.
Então, o MXRF11 é um fundo mais híbrido. A meta principal é ter uns 80% da carteira em CRIs, aqueles títulos de dívida imobiliária, e os outros 20% divididos entre permutas financeiras e cotas de outros FIs. E teve alguma movimentação relevante em maio? O destaque foi que eles aumentaram a posição num CRI específico, o CRIA com 2. Não teve muito movimento em permutas ou outros FIIs. O resultado veio principalmente dos CRIs mesmo, depois FIIs e permutas. Ah, e um ponto importante. Eles têm uma reserva de correção monetária acumulada. Está lá guardada, uns 35,6 milhões, o que dá uns 8 centavos por cota. Interessante essa reserva. E essas permutas financeiras que mencionou, o fluxo de caixa delas é diferente, certo? Sim, é bom sempre lembrar disso. Nas permutas, que são tipo um investimento no desenvolvimento de um imóvel em troca de unidades futuras, o grosso do dinheiro só entra no caixa do fundo mais para o final, quando sai o habits, sabe? A licença para ocupar. Entendido. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada no HGRU11, focado em imóveis urbanos, né? Varejo, educação. O resultado foi 0,87 e distribuíram 0,90 por cota em maio. O que rolou por lá? Olha, maio foi um mês bem estável para o HGR11. A vacância física é quase zero, só 0,8%. E o prazo médio dos contratos, o walling, é bem longo, 9 anos e meio. Isso dá muita previsibilidade de receita. Bem seguro, então. Sim, a obra no Passeio Dutra também avançou, está em 38%. E a alavancagem do fundo é baixa, só 6,3%. Bem tranquilo nesse ponto. Mas a grande notícia mesmo parece que veio depois do fechamento de maio, né? Uma venda bem grande. Nossa, essa foi a notícia do mês para eles, com certeza. Venderam o imóvel Santo Alberto, que era alocado para o INSPER, por 170 milhões. Uau! E como isso se compara com o valor que estava no livro? Foi 69% acima do valor patrimonial. Um ágio enorme. Um resultado excelente para a venda. O pagamento vai ser feito em 7 parcelas. 70% acima? Impressionante. E já receberam algo? Já sim, a primeira parcela de 24,2 milhões de reais já entrou. E só essa primeira parcela deve gerar um lucro de 0,43 por cota. A tira estimada da operação toda é altíssima, perto de 19%. Puxa vida, e qual a importância dessa venda além do lucro em si? Olha, é a primeira vez que o fundo vende um ativo do setor educacional. Então, isso meio que valida a tese deles de que esses imóveis podem gerar muito valor, não só com o aluguel, mas na venda também. Entendi. Então, talvez venha uma distribuição extra por aí. É bem provável. Com esse ganho já realizado na primeira parcela, a expectativa é que tenha uma distribuição maior no fechamento do semestre, para distribuir parte desse lucro. Então, fazendo um balanço desses 4 fundos que a gente viu, ficam claras estratégias bem diferentes, né? De um lado, o KNRI 11 e a HGLG 11 mais focados na renda estável, na gestão eficiente dos aluguéis, mesmo tendo ali seus projetos de desenvolvimento. Do outro lado, o HGRU 11 mostrando a força que pode ter a estratégia de ganho de capital, com uma venda muito bem executada. Fica aquela reflexão, né? Num cenário que a gente tem de juros ainda altos, mas talvez com alguma flexibilização vindo por aí, o que pode ser mais interessante para o investidor? Aquela renda mais previsível ou o potencial de um ganho mais forte, pontual, como esse do HGR11? Exatamente. Uma ótima reflexão. Agradecemos pela audiência. Deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Qual notícia deste episódio mais te impactou? Lembrando que estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.